And if I should die, I'm boosting the murder rate. My niggas gonna slide every day. Even talking that shit, I can't wait. You and Quando Rondo, I think, went back and forth for a little while after that. Yeah, I don't fuck with him. Man, we see how this turned out with we see how this turned out with certain niggas that come inside the rap game and feel like, oh, I'm the one who they gotta get into it with for to reach this certain point of what. Man, boy, you just think like you're a gangster, boy. And I'll show you something, boy. We done seen this. We done seen this. Wanna be a gangster too bad. Wanna be a killer too bad, man. Man, you better calm this stupid down for you can't have no type of emotion no more, boy. Salve, Thugs! Hoje o vídeo é sobre a treta entre o Young Boy e o Lil Durk. Esta treta envolveu muito as mídias sociais, e isso acaba por criar várias alegações e rumores em volta da treta. Então, eu vou tentar explicar mais detalhadamente como tudo realmente começou. Mas antes, deixa o like no vídeo, se inscreva se ainda não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo do canal. Agora, bora pro vídeo. A treta entre o Young Boy e o Lil Durk começou graças à treta entre o King Von e o Young Boy. E segundo rumores, King Von também herdou esta treta de um outro rapper, o rapper YNW Melly. Então, eu vou começar falando sobre as duas razões que supostamente deram início à treta entre o King Von e o Young Boy, começando pela treta do Melly com o Young Boy. Bem, NBA Young Boy estava tretando com a banca do YNW Melly muito antes de começar a treta entre a banca do King Von e do Young Boy. Inclusive, muitos não sabem que a banca do YNW Melly e a do Young Boy uma vez chegaram a ter um confronto físico, quase no final de 2018. Para ser mais específico, em agosto de 2018, Melly e a sua banca foram para uma sessão de estúdio e em um certo momento, a banca do Melly e do YB acabaram por se encontrar e uma luta começou entre as duas bancas. Um dos membros que fazia parte da banca YNW chegou a contar em uma live de forma mais detalhada o que aconteceu naquele dia. We put up in Atlanta. Young boy already outside looking like this. So like, they go Young Boy. I said, oh shit. Yeah, we might not have to fade in it. So then we walk in, it's like a gate. He came out, but when I came up, he went back in. But then nigga just started like, looking crazy still. Like, I f with him, but I ain't friendly. Like, I ain't finna look scared and say what's up to you. So I asked him, you straight? Me and Drew was like, straight? And he was like, yo, I'm straight. What you mean? Yo, I'm straight. Then he kept looking. And then I said, straight again? Like I said, ask him, straight again? And then got down. His homeboys came creep-toeing like a damn penguin and shit. Got down, asked him, they were just talking. I figured they just really wanted us to pop off so they could shoot or something, whatever. But they were just in our face talking. And then, same thing, Melly looking at the young boy in the eyes, and he was like, doing the eye shit. Came up. We inside the building. See, both fights was inside the building. That's why nobody in there. Like, young boy, like, he talking to the Eli dude. He like, bro, fuck all that, man. I'm finna just pop off. So then he popped off. He hit Melly. Boom. But it's some weak shit. Like, you would think the nigga strong, but the nigga, like, body, like, dead. He hit his ass. Boom. So, like, Melly, when he hit him, Melly hit him 2 times. Boom, boom. And that's when I popped off on him. Popped off on the young boy. And then his niggas came after me. And they started boom, 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 boom. Melly hit on the ground. He fell on the ground because they had like bulldozers I had in. It was like 5 of them. So then, and then got down, Riri had jumped on Melly. So I got behind both of them. Like they both behind me. And like I let them boys take off on them for like 3 seconds. So then I just said, they already hit me. I just started swinging back at their head. That shit started getting cleared up. So then they ran, like the dude broke it up. They ran out the room. Then they came back in there. Quando Rondo came in that bit that time. Yeah, started jumping. Boom, 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 boom. Caught Quando Rondo in the forehead. Boom. He caught my ass back in the forehead. Jumped up in the sky. Jumped up in the chest. Ran out. He was always running though. Everybody always run from my ass. They ran out. So then young boy tried to jump. Come hit my ass too with Melly caught his ass. Boom. Hit his shit. They just left. Got down, sent the chain back. Soon we came back to Florida. Boom. That shit did. We ain't go to the internet, they ain't go to the internet, this shit did, just like that. Bem, se você ainda está se perguntando por que eu estou falando sobre esta treta, basicamente é porque muitos acreditam que o King Von meio que herdou esta treta do Melly. Isso porque o YNW Melly acabou sendo preso no dia 12 de fevereiro de 2019 por aquelas acusações de ter acabado com a vida dos seus 2 amigos, que faziam parte da sua banca, o YNW Juvie
e o A&W Sack Chaser, que um deles, inclusive, foi o que estava explicando naquela live o que aconteceu detalhadamente no dia da luta com a banca do NBA. Mas antes da prisão do Melly acontecer, King Von e o A&W Melly estavam muito próximos. Eles até faziam parte da mesma equipe de empresários que é a 100K Management. E por esta razão, o A&W Melly e King Von chegaram até a fazer várias colaborações musicais e também acabaram por ficar muito chegados. Eles estavam quase sempre juntos. Então, quando o A&W Melly foi preso, King Von meio que continuou a treta entre a banca do Melly e a do Young Boy. Isso segundo alguns fãs, claro, que na minha opinião, aquilo foi mais um desentendimento do que uma treta real. Poderia ser resolvido numa boa. Mas a outra razão que supostamente causou a treta entre o Von e o Young Boy foi o facto de que os dois decidiram começar a sair com a ex de um do outro. E essa razão para mim é a verdadeira, que causou a confusão entre os dois. Apesar de que antes do King Von perder a vida, ele afirmou que esta não foi a verdadeira razão pela qual causou a treta entre ele e o Young Boy. E ele também dizia que não existia treta entre eles os dois. Mas antes dessa confusão toda entre as duas bancas, os dois eram na verdade meio que fãs um do outro, ou podemos dizer que uma banca apoiava a outra. Assim também quando se tratava de música. A prova disso é que em 2017, Lil Durk e o Young Boy chegaram a fazer uma colaboração para a música On My Side, que se quiser ouvir, ainda se encontra disponível no canal oficial do Lil Durk. Além disso, o Young Boy até já chegou a convidar o Lil Durk para atuar em um dos seus shows. Eles também já chegaram a fazer uma live juntos no Instagram e ficaram por lá conversando na boa, muito antes dessa treta, claro. Mas depois, em 2019, as coisas entre as duas bancas começaram a piorar aos poucos. Em fevereiro de 2019, o Melly foi oficialmente preso. E algumas semanas depois, no dia 4 de março de 2019, em uma live, King Von falou que Young Boy não era tão gangsta assim quanto aparentava ser. E falou também que nem tudo que ele conta nas suas músicas é verdade. Young Boy talking about on this song, bro. What? He talking crazy on this one. Oh yeah? He ain't even like that. You got cap in your raps. Mas o Von aparentava estar apenas trollando e não atacando o Young Boy na real. E a prova disso é que apenas semanas após esta live, no dia 30 de março, quando Randall, que já era assinado com a gravadora do YB na época, apareceu em um vídeo com King Von atacando a 63rd, o bairro rival Joe Black, e dizendo que os membros da gang da 63rd são sujos. I'm saying though, they got 63rd, so dirty ass. I'm talking about, hey, listen, no man, 64, y'all 63rd, over there smoking crack and shit. Mas foi apenas isso. Pelo resto daquele ano, as coisas entre as duas bancas estavam calmas. E no começo do próximo ano, em janeiro de 2020, quando Randall acabou por lançar uma colaboração musical com Lil Durk, a música tinha o título de Safest. Então, por aquele momento parecia que a banca do Young Boy e a do Lil Durk estavam sem problemas, já que quando Randall, que é parte da gravadora do NBA Young Boy, estava trabalhando com Lil Durk e andando com King Von. E em maio de 2022, quando Randall até chegou a elogiar o Lil Durk, chamando ele de uma lenda de Chicago. Na entrevista com o Hip Hop DX, quando Randall disse: Lil Durk é uma lenda, mas parece que ele nunca é reconhecido por isso. Olha para todos esses chefes de agora que são estranhos, e agora eles estão se tornando uma lenda em 2 meses. Parece até que não há esperança para pessoas como eu. E eu costumava ouvir muito Lil Durk quando eu tinha 12 anos de idade. E ele estava na capa da XXL e coisas assim. Ele é a razão pela qual a nova geração fala Ups. E eu sinto como se eles não gostassem do Lil Durk. Aquele homem iniciou várias tendências. E olha há quanto tempo ele já está fazendo rap. Quando Rondo continuou dizendo: Lil Durk tem músicas de 2012 que tem mais de 1 milhão de streams. Mas pessoas como ele não são reconhecidas. Se um rapper da minha idade dizer que ele não gosta do Lil Durk, eu vou achar que ele está em uma coisa ruim. Bem, isso é meio louco vindo do Quando Randall, porque agora vocês sabem que eles já não estão em bons termos. Mas na entrevista, Randall continuou dizendo: Chief Keef e Lil Durk são lendas, mas eles não são vistos dessa forma e não estão ganhando Grammys. Na época, as duas bancas estavam na boa e mostrando apoio uma à outra, e tudo estava em paz entre eles. Mas depois, no dia 15 de agosto de 2020, King Von foi visto com a ex-namorada do NBA Young Boy, conhecida como Jania, ou mesmo Nini, que é como Young Boy se refere a ela na maioria das músicas que ele faz para ela. E bem, se você é fã do Young Boy, você deve saber que a Jania é uma das ex que ele mais gosta.
Ele até tem uma tatuagem do nome dela em uma das mãos. Youngboy também já chegou a tretar com outras celebridades apenas por estarem se relacionando com a Jania, mesmo eles já não estando juntos, e mesmo após ele já estar em outro relacionamento. Acho que posso dizer que a Jania é uma das favoritas dele. Então, assim que essas fotos vazaram, os fãs pensaram que o King Von e o Youngboy estavam tretando apenas por isso. Então, quando os rumores sobre a treta começaram a circular, King Von foi até o Twitter e escreveu: "De onde eu venho, nós não tretamos por causa de mulheres." Claro que esse não foi o termo que ele usou, mas continuando. Noutra parte, ele escreveu: "E esta não é uma das minhas metas." Ou seja, ele não estava pretendendo tretar por causa de mulher. Von também negou que ele e a Jania estavam namorando, mas sim que eles estavam juntos apenas para fazer música. A Jania também fez uma live no Insta e afirmou que eles não estavam namorando, mas sim fazendo apenas músicas juntos. Asian Doll, que realmente estava namorando com King Von na época, fez uma live no Insta e meio que revelou que o Von e a Jania fizeram muito mais do que apenas músicas juntos. E também falou que isso era baseado nas mensagens que ela leu entre o Von e a Jania nas conversas entre os dois no Insta. Hoes in them DMs. I seen it. So all that songs that she did, you on dick. You a fan. You embarrassed. E do nada, em 16 de fevereiro de 2020, o rapper Lil Reese, que também é de Chicago e parceiro do Von e do Lil Durk, foi até o Twitter e disse que ia bater no Quando Rondo, e depois Rondo acabou por responder isso no Instagram. Mas continuando, após a foto do King Von e da Jania viralizar, NBA Youngboy foi até o Instagram, postou uma foto com seu filho e na legenda escreveu: "Eu vou me certificar de que meu filho tenha relações sexuais com a tua filha, já que você está trolando." E podemos dizer que foi aí onde a treta entre o King Von e o Youngboy realmente começou. Horas depois dessa publicação, King Von foi até o Twitter e escreveu: "Relaxe, é apenas a internet." Mas 2 dias depois, King Von falou em uma live que ia bater no Youngboy, no Quando Rondo e todos os outros envolvidos que estivessem com eles. Play me on smack the shit out their ass as soon as I catch me. Any nigga play me on the smack the shit out their ass. No warnings, ain't no talking about it, ain't no kidding. You gonna smack the shit out of them, I see. Ain't even gotta say, don't be surprised, I don't want motherfuckers saying Vaughn, you bogus, none of that shit. Bad bitches only eat faster. Motherfucker, I hope the world don't open back up around us. Lil Tim, amigo do Quando Rondo, também apareceu basicamente falando para não pegarem pesado com Quando Rondo. Pouco tempo depois, uma música do Youngboy acabou vazando naquela época com o título Dead Trolls. E naquela época, na real até hoje, muitos fãs acreditam que aquela música meio que foi um ataque subliminar ao King Von, mas a música acabou sendo oficialmente lançada no dia 11 de setembro de 2020. E após o lançamento desta música, King Von respondeu no Twitter basicamente escrevendo: "E agora, quem quer clout?" Clout pode ser considerado como influência ou também atenção, digamos assim. Então, após isso, King Von começou a promover o seu álbum que tinha sido lançado naquela mesma época e estava fazendo várias entrevistas. Então, em uma entrevista com o Academics, King Von respondeu uma pergunta do Academics sobre a treta com o Youngboy, falando que não tem treta com o YB, e falou também que era só algo que a internet estava especulando. Nah, hell no, ain't no rap beef. Ain't no rap beef, and it ain't no real beef unless somebody got shot or something, or You know unless what somebody. people told me you and Youngboy was beefing or something like that. I know You they said be something saying about that a yo, lot. what happened, Von? What's going on with you, man? They be saying that a lot. It's like we got the same interests in hoes, and then you know how the internet will try to make it. Don't tell me I got problems over girls. No, it's the internet, gang. It's the you know, they'll try to make it like that because it's the internet. You see what I'm saying? Um dia após esta entrevista, Asian Doll, que já era ex do King Von na época, revelou que estava trabalhando com NBA Youngboy. E após isso, NBA Youngboy foi até o Instagram e postou um vídeo onde aparecia ouvindo um trecho da música dele com a Asian Doll. Após isso, King Von foi até o Twitter e escreveu: "Eu vou postar algo aqui que vai fazer nego chorar e deixar de reconhecer os seus filhos e todas essas coisas." Eu acho que nesta parte, King Von indiretamente disse que tem um vídeo sexual com a Jania e que ia postar. Mas em outro tweet, ele disse que estava apenas brincando, mas que a música da Asian Doll com o Youngboy estava fraca e que a música que ele fez com a Jania é muito melhor. Em outro tweet, ele escreveu: "Mas não, agora a sério, eu desisto.
Deixa eu ser o exemplo, já que eu sou o mais velho nesta situação. A primeira guerra contra os velhos homens começou por causa de mulheres. Nós não estamos tretando, apenas ficando com as mesmas mulheres. E essas mulheres nem são tudo isso. Estou fora. Von finalizou dizendo: não confunda eu atacar alguém de volta por estar ferido ou triste. Eu apenas nunca fui de deixar um nego me atacar sem eu atacar de volta, sem sentimentos envolvidos. Enquanto King Von promovia o álbum que ele tinha lançado na época, ele passou também por um podcast, onde ele falou sobre rappers que estavam escolhendo lados e depois sobre ficar triste por rappers se unindo contra outros rappers. E como todos sabem, NBA Youngboy odeia quando alguém próximo a ele trabalha ou colabore com algum rival dele. E se você está no lado do rival dele, Youngboy estará contra você. Então, de forma bem direta, naquela parte do podcast, o King Von estava se referindo a Quando Rondo, já que o Quando escolheu ficar do lado do Youngboy. And then niggas be choosing sides when like say you don't fuck with that nigga, but you fuck with another nigga. But I guess he'll fuck with that nigga too, harder than he fuck with you. So he don't fuck with you. You'll see niggas get on following you and shit on Instagram and shit. Niggas will stop talking to you and shit. Niggas will get the, you know. But you'll see niggas be getting closer. You be like, what the? Like that's. You just, And you like, nigga, I ain't got no issue with you. Nah, it's cool. It could be like that if that's how they want it to be. Cause I'm with that. I like that. Like, let me know what it is though. But then they let you know, a nigga see you again and be there. Yeah, on some motion. And you don't want to smack his ass on phone, but nigga you'll be wrong. Cause it really ain't like that. Right. They be acting like that. Yeah, but I need to get that out there too. Like if we into it for real. Like, not no faking to it. If we into it, I don't know. Cause they be thinking, yeah, it's a lot of faking to it going on. But if we into it, you say we into it, you better, I swear to God, y'all better stop, don't do that, don't say that. Apenas 2 dias depois dessa entrevista, no dia 6 de novembro de 2020, as coisas mudaram para sempre entre a banca do NBA e a banca do Lil Durk, a OTF, e também, claro, a All Black. Após o rapper King Von, infelizmente, perder a vida após ser baleado várias vezes pelo amigo do Quando Rondo, o Lil Tim. Bem, Lil Tim também chegou a ser baleado por um dos parceiros do King Von, logo após o Tim balear o King Von. Porém, o parceiro do Von, que baleou Lil Tim, também acabou sendo baleado por um policial que estava no local. Antes do confronto, King Von supostamente estava descansando em seu carro quando um de seus parceiros foi acordar ele e avisar que o Quando estava naquele mesmo local e sozinho. Bem, o resto da história acho que todos já sabem. Então, após todo aquele confronto infeliz acontecer, Quando Rondo aparentava ainda estar tentando ajudar o King Von após ser baleado, ao mesmo tempo que o Von meio que usava o Quando Rondo de escudo, até que o amigo de infância do King Von, conhecido como Muwap, chegar e acertar alguns socos na cara do Quando. Após isso, os parceiros do King Von ajudaram ele e levaram o Von até o hospital, mas infelizmente ele acabou perdendo a vida no hospital durante uma cirurgia, igual seu pai. Amigos do King Von dizem que durante o caminho para o hospital, King Von, enquanto estava no carro, estava falando normalmente com seus parceiros. Os amigos do Von, que estavam com ele no carro, falaram também que o Von nem parecia alguém que tinha sido alvejado várias vezes no momento. Então, foi uma surpresa para eles ouvirem que o King Von perdeu a vida durante a cirurgia. Lil Durk, na época, estava longe do Von por razões legais, já que um juiz ordenou que eles ficassem longe um do outro e sem qualquer forma de contato entre eles. Então Durk acabou sabendo o que aconteceu em live, apenas minutos após tudo acontecer. E daí, basicamente começou a treta entre a banca do Youngboy, 4K Trey, e a OTF, a banca do Lil Durk. Ou melhor, NBA Youngboy contra quase toda a indústria musical. Um tempo depois do falecimento do Von, NBA Youngboy falou isso em um story de um de seus artistas no Insta. Who the ever said that fighting make you a man? It take a man for to kill somebody. Fighting don't make you no fucking man, you dumb. 2 dias após o Von perder a vida, Quando Rondo supostamente enviou mensagens para o Lil Durk, meio que pedindo desculpas pelo que aconteceu e dizendo que ele nunca quis que aquilo acontecesse. No início das mensagens, Quando escreveu: "Nós precisamos conversar. Esta coisa está indo muito longe. Eu nem consigo fazer shows. Eu tenho que alimentar o meu pessoal." Mas o Durk apenas respondeu: "Stay safe", ou seja,
fique seguro. Depois, o Quando Rondo respondeu declarando que o Durk conhece ele e que ele não estava com medo, mas eles precisavam acabar com a treta e que ele queria conversar com o Durk. Mas o Durk apenas respondeu dizendo para o Quando que ele pôde continuar fazendo shows na boa. Mas vendo que o Durk não estava muito interessado, Quando Rondo supostamente respondeu dizendo que ele está preparado para tudo então. Mas então, quando as mensagens começaram a viralizar, Quando Rondo apenas falou que tudo aquilo era falso. Mas um tempo depois, Quando Rondo tentou fazer um show no seu estado, no estado da Geórgia. Ele apareceu no local com membros da sua banca, e até era possível ver alguns homens armados e usando coletes à prova de bala. Porém, o show foi cancelado pelo prefeito do estado da Geórgia por medo de possíveis retaliações e também medo de que alguém na plateia se ferisse, claro. Algumas semanas após isso, em dezembro de 2020, NBA Youngboy, depois de terminar um show e ao sair do palco, a sua equipe acabou por tocar a música End of the Story, que é a música que o Quando Rondo fez para o King Von. No próximo dia, o Memo 600 foi até a cidade do Quando Rondo, em Savannah, gravar o videoclipe de uma música com o título de Duck Your Show, onde atacava o Quando Rondo. E um mês após isso, em janeiro de 2021, Lil Durk deixou mais claro de que lado ele estava. Isso porque ele fez uma colaboração com Fredo Bang. E como todos sabem, Fredo Bang é o inimigo número 1 do Youngboy. Enquanto isso, Quando Rondo lançou o vídeo de uma música e em um trecho do vídeo, ele mostrou alguém que parecia ser o Lil Durk, e eles acabaram por bater nele. E claro que isso acabou por circular pelas mídias. Então, Quando Rondo foi até os stories do Instagram e escreveu que os fãs inventam qualquer coisa e eles nem sequer costumam ter essas ideias, basicamente negando que aquele trecho do vídeo era um ataque ao Lil Durk. Mas depois, o Lil Durk respondeu oficialmente pela primeira vez na música Hellcats and Trackhawks, onde ele meio que fazia piadas sobre o Quando Rondo cancelar os shows e disse também que eles vão acabar por achar o Quando Rondo de qualquer jeito. Um mês após isso, Youngboy foi preso pela polícia de Los Angeles pelo caso que ele estava batalhando há um tempo atrás. Mas apesar disso, havia boas notícias para a banca do Youngboy, já que o Lil Tim, o homem que baleou o King Von, tinha sido libertado após pagar fiança. Mas após muito tempo esperando, Quando Rondo conseguiu também realizar o seu primeiro show após o incidente do King Von. Porém, pouco tempo após o show, Quando Rondo e a sua banca foram alvo de pelo menos 50 disparos na parte sul da Geórgia, perto de um posto de gasolina. A polícia depois revelou que alguém da banca do Quando Rondo chegou a ser baleado e foi levado ao hospital, mas o Quando Rondo estava bem. Pouco tempo depois, começou a circular pelas redes sociais que membros de uma gangue de Chicago conhecida por THF, que inclusive ele é da Joe Black, eram os reais responsáveis pelos disparos. Lembrando também que Von era chegado a vários membros da THF. Após um tempo, o projeto The Voice, que foi uma colaboração entre Lil Baby e Lil Durk, foi lançado e em algumas faixas, Lil Durk chegou a fazer ataques ao Quando Rondo e ao Youngboy, apesar de que na época o Youngboy ainda estava preso. Nesta parte, ele estava se referindo a uma entrevista que o Quando Rondo fez, explicando tudo o que aconteceu na noite em que o King Von perdeu a vida, quando Rondo estava sendo entrevistado dentro de um Rolls Royce. Mas passando alguns meses, as coisas pareciam estar se acalmando aos poucos, até o dia 22 de outubro de 2021, quando o NBA Youngboy foi oficialmente libertado da prisão com algumas condições, incluindo ficar em prisão domiciliar em Utah. Alguns meses depois da sua libertação, em dezembro de 2021, Youngboy fez meio que uma entrevista pelo telefone com DJ Academics, e em certo momento ele falou sobre tretas e sobre coisas negativas que vêm com ela. E durante a entrevista, ele disse que nunca quis que as coisas chegassem onde chegaram, mas por alguma razão, as coisas sempre acabam por sair do controle. Mas enquanto Youngboy estava em prisão domiciliar, ele acabou por lançar novas músicas e chegou também a anunciar uma nova mixtape que seria lançada com o título de Colors. E no dia 12 de janeiro de 2022, ele lançou uma das músicas que faziam parte do álbum. A música era a Bring the Hook. Nesta música, ele atacou King Von e literalmente toda a All Black. E depois que essa música foi lançada, teve uma resposta meio que imediata dos membros de All Black. Em um vídeo, eles apareceram queimando bandanas verdes, que é meio que representa a cor da banca do Youngboy. Lil Durk também respondeu postando uma foto ao lado de um quadro com a foto do King Von e na legenda escreveu: "Não assuma se você não fez."
Lil Reese também respondeu, escrevendo no Twitter que o Youngboy não está em nenhuma hora do demo e que ele estava apenas rimando como o resto dos outros rappers. Isso porque o DJ Academics havia falado que o Youngboy estava na hora do demo. Depois, quando o Rondo foi até o Insta e postou um story onde escreveu: "O pacote de Yo Black é enrolado todos os dias." E lembra que a internet estava dizendo que a gangue THF foi a responsável pelos disparos feitos contra a banca do Quando Rondo após o show. Então, pouco tempo depois do story do Quando Rondo no Insta, Chapel, que faz parte dos Black Disciples da Geórgia, que é o estado do Quando Rondo, de forma bem indireta, apenas confirmou os rumores que estavam circulando pelas redes sociais sobre a THF ser a responsável pelos disparos, já que a banca do Chapel tem conexões com a THF e os Black Disciples de Chicago. Chapel escreveu: "Ele não faz um show há 1 ano, e o último show que ele fez, pergunte quantos disparos foram feitos. Bem, foram 50 disparos. E sim, desde que isso aconteceu, até o momento que eu estou fazendo este vídeo, Quando Rondo ainda não voltou a fazer um show. Mas 2 dias depois, NBA Youngboy lançou uma nova diss. E nesta, ele atacou King Von, Lil Durk, NLE Choppa, 21 Savage e vários outros rappers. E o NBA Youngboy não parou por aí. Já alguns dias depois, ele postou uma foto no Insta, onde escreveu com dinheiro que todos eles vão morrer. E o Durk depois também respondeu com dinheiro dizendo meio que para ele levantar e fazer isso. Alguns dias depois, no dia 25 de janeiro de 2022, Lil Durk fez uma colaboração com o rapper Gucci Mane, onde atacou Youngboy, Quando Rondo e o Lil Tim. Após um mês pesado e com vários ataques, Lil Durk lançou a música Haha no dia 22 de fevereiro de 2022, onde ele respondia e atacava o NBA Youngboy. Nesta música, ele meio que deixou claro que já se vingou ou já deslizou pelo que aconteceu com King Von, mas claro que ele não vai dar detalhes dessas coisas na internet. E o Lil Durk supostamente também confirmou que ele tem ligação com o tiroteio que aconteceu após o show do Quando Rondo. E como eu disse, a THF tem ligações fortes com King Von, Lil Durk e All Black, e eles também são da Black Disciples. Na música, Lil Durk também chegou a meio que atacar a ex do Youngboy, a Jania, que estava saindo com King Von antes dele perder a vida. Em menos de 24 horas, NBA Youngboy respondeu Lil Durk, lançando a música I Hate Youngboy. Nesta música, o Youngboy atacou Lil Durk, Gucci Mane, ainda a namorada do Lil Durk na época, atacou também o Lil Boosie, e literalmente metade da indústria musical. E acredita ou não, Youngboy chegou até mesmo a atacar a Apple Music, simplesmente por promover a música do Lil Durk e não a do Youngboy. E depois, vários rappers acabaram por responder o Youngboy. Algum deles foi o Boosie e o Gucci Mane. No dia 26 de fevereiro de 2022, quando Rondo decidiu ir até ao Instagram fazer um post onde anunciou uma mixtape colaborativa com NBA Youngboy, e na legenda da publicação ele escreveu: "Quem está preparado? Nós vamos fazer vários se arrependerem." Mas o Lil Durk não respondeu diretamente à música, onde Youngboy atacou toda a indústria. Porém, ele acabou colocando cartazes na cidade natal do Youngboy, em Louisiana, onde ele acabou escrevendo Lil Durk é melhor, que é o que os fãs de Youngboy estão sempre escrevendo nos comentários de celebridades. Durk estava meio que trollando, e o NBA Youngboy respondeu de volta, também colocando cartazes na cidade natal de Lil Durk, em Chicago, dizendo Youngboy contra todo mundo. E depois, no dia 11 de março de 2022, Lil Durk lançou seu álbum 7220. E por outro lado, NBA Youngboy, meses depois, lançou seu último álbum sob a gravadora Atlantic Records. Este álbum veio com o título de The Last Sly Metal e foi lançado em 5 de agosto de 2022. Após o lançamento do álbum, a NBA estava promovendo o álbum, e quando foi fazer um post no Instagram onde mostrava as camisetas do álbum, YB trollou Durk colocando um trecho da música Haha do Lil Durk no vídeo. Bem, alguns dias depois do lançamento do álbum do Youngboy, Quando Rondo perdeu 2 amigos em menos de 24 horas. No dia 18 de agosto, foi revelado que um homem de 22 anos de idade foi alvejado durante a madrugada em Savannah, Geórgia. Os policiais foram informados de que disparos tinham sido feitos em um bairro conhecido como 38th and Bullock. E quando os policiais chegaram na cena, encontraram Phoenix Odum já sem vida. Phoenix era conhecido nas ruas como Fendi e era amigo próximo do Quando Rondo.
Até hoje, não se sabe quem foi o responsável e o porquê dele ter sido alvo. Mas em menos de 24 horas, o próprio Quando Rondo foi alvo de disparos que mais tarde deixou um dos seus amigos sem vida. Quando Rondo estava com seu amigo em uma estação de combustível em Los Angeles, quando 3 homens chegaram e começaram a fazer vários disparos. Um tempo depois, foi revelado que Quando Rondo foi atingido, mas na verdade, parece que eram apenas rumores. Porém, infelizmente, o seu amigo conhecido como Lil Peb não teve a mesma sorte que o Quando Rondo. Ele acabou perdendo a vida devido aos ferimentos. Um tempo depois do acontecimento, foi divulgado um vídeo onde mostrava o local onde tudo aconteceu e também a reação do Quando Rondo a ver o seu amigo no chão. Por outro lado, a polícia revelou que a cena toda parecia de algo que foi planejado. O responsável estava em um carro branco, mas ninguém ainda sabe quem estava por trás de toda a situação ou quem foi o mandante. Bem, aquela não estava sendo uma boa semana para o Quando, mas pelo menos ele conseguiu sobreviver. Momentos depois, Quando Rondo revelou na sua conta do Insta que estará abandonando a sua banca dos Rolling 60s Crips, ou a Jump Out Gang, e falou também que não tem lealdade na gangue e que eles estão envolvidos com seus rivais, e várias outras coisas também. Após esta publicação, vários rappers e membros dos Crips falaram sobre e deram a sua opinião. Porém, um dos que mais chamou a atenção foi o rapper Brick Baby. Ele é um rapper de Los Angeles e que também é um membro dos Rolling 60s Crips de Los Angeles, muito respeitado. Só para terem uma noção, ele era amigo do Nipsey Hussle e ele também era amigo do homem que tirou a vida do Nipsey Hussle. Supostamente, o homem que tirou a vida do Nipsey Hussle também já chegou a salvar o Brick Baby em um tiroteio. Então, podemos ver que ele realmente é um membro oficial. Até hoje, muitos acham que talvez ele tenha algo a ver com o que aconteceu, já que depois foi revelado também que o Brick Baby é amigo do Lil Durk e também faz parte da gravadora OTF. Então, os fãs começaram a ligar o facto de que o Quando Rondo afirmou que alguns membros da sua banca estão envolvidos com os rivais, com o facto de que Brick Baby também era membro dos Rolling 60s de Los Angeles e estava envolvido com a banca do Lil Durk. Com esses rumores circulando, Brick Baby obviamente falou que não tem nada a ver com isso e disse que estava em Atlanta quando tudo aconteceu. Porém, em uma entrevista, Brick Baby falou isso. Oh yeah, Sloth of Vaughn, right? Yeah. They say you can't say that no more. Why? Oh yeah, because of no, like they who died? You can't say that no more. Oh, because of FBG Cash? Or who? Nah, because Lil Pop. Oh, what's that? But I'm just saying, they just say you can't say that no more. That's the new term, like no more Sloth of Vaughn. Então, eu não acho que foi uma boa ideia ele ter falado isso. Mas de qualquer jeito, Durk também chegou a falar sobre a situação em uma música. I think about my brothers that I lost, I'm in my feelings. It's fucked up that I'd rather get revenge instead of me. Tell me they got an Addy, go, got location, go, green light, go, go, go. Look on the news and see your son, you screaming no, no, and all. Bem, juntando tudo isso, realmente parece que o tiroteio tem a ver com essa conexão do Durk com Brick Baby, mas isso segundo os fãs e rumores. Mas por outro lado, meses depois, NBA Youngboy foi até o Insta e deixou um recado a todos para acabar com a violência. Parece que ele está tentando se distanciar de toda a energia que vem com a vida das ruas. Mas é isso. Se você acha que eu esqueci de mencionar alguma coisa sobre esta treta, deixe nos comentários. Vá que eu faça uma parte 2, já que esta treta parece que não vai acabar tão cedo assim. Escreva embaixo também se você acha que essa treta logo menos vai acabar e as duas bancas vão ficar em paz pelo menos. Se inscreva e deixe o like. Thug Life.